Nesta aula nós vamos falar um pouco a respeito de planejamento de projetos e vamos fazer uma visão geral a respeito do MS Project. Eu vou dividir minha tela com vocês e vamos abrir o MS Project. O MS Project é um programa da família Microsoft. Atualmente ele está na versão 2019 e ele tem as versões na nuvem, né? Você paga uma mensalidade ou uma anuidade e você tem o direito de utilizar. Então você tem 3 tipos de utilizações: a utilização onde você é usuário, tem a utilização professional e tem uma utilização chamada Enterprise, que é a maior de todas. Aí você paga R$240 por mês. A primeira que eu citei como usuário, você paga $7. Então aqui nós temos o MS Project. Você normalmente, quando abre, você tem uma tela que é uma tela dividida em 2 áreas. Na área, para quem está olhando à direita, você tem um gráfico de Gantt e à esquerda você tem uma planilha, que é a planilha de entrada. Nessa planilha de entrada você descreve as atividades que você quer realizar. Simplesmente vou colocar a letra A, atividade B, atividade C, atividade D e a atividade E. Ao colocar essas atividades, você estabelece aqui uma duração. Vamos estabelecer a duração de 1 dia, de 2 dias, 3 dias, 4 dias e 5 dias. Só para a gente não esquecer, a atividade A tem 1 dia, a atividade E tem 5 dias. Normalmente em um projeto, você deve definir os entrelaçamentos, né? O entrelaçamento de uma atividade com a outra. Quem vem antes, quem vem depois. Então você pode fazer isso aqui, ó, predecessoras. Então eu posso dizer, por exemplo, que a atividade B depende de A, que a atividade C depende de A e de B, D depende de C, e que a atividade E, ela depende de B e de D. Então nós fizemos aqui o entrelaçamento. Você tem aqui um menu chamado Exibir no MS Project em português, que traz uma série de ferramentas. Você pode, por exemplo, analisar a planilha de recursos. Nós não temos nenhum recurso. Podemos descrever 2 recursos, digamos que seja um recurso professor e um recurso tio Patinhas. E vamos colocar também um recurso chamado carro. Então você pode descrever o tipo de recurso, como recurso trabalho, ou como recurso material, ou como recurso custo. Então você tem aqui os 3 recursos trabalho, mas o carro, ele poderia ser um recurso material, por exemplo. Aqui você descreve qual é a taxa padrão desses recursos. Então, por exemplo, eu posso ter o valor de R$1, R$10, tio Patinhas, R$10, e o custo do material, R$10. Nós podemos estabelecer, quando o recurso é material, uma unidade de utilização. Por exemplo, se você está falando de tinta, você pode colocar galões ou pode colocar litros. Se você está falando de, sei lá, areia, você pode falar em quilos ou metro cúbico. Nós temos no Exibir ainda Gantt de nivelamento ou Gantt detalhado. Eu gosto muito desse. Nós podemos atribuir a cada uma dessas atividades um recurso. Por exemplo, recurso professor. Aqui na atividade B nós podemos colocar o professor e o tio Patinhas. Aqui só o tio Patinhas. Começamos de novo. Aqui o professor e o carro. Aqui o tio Patinhas
e o carro. Se eu exibir isso no gráfico de Gantt normal, os recursos vêm descritos aqui. Então, agora nós temos as atividades, os recursos e os recursos atribuídos às atividades. Bom, nós podemos criar uma atividade para resumir essas atividades aqui. Então, podemos, por exemplo, colocar aqui projeto teste. Vou colocar essas atividades dentro do nosso projeto teste. Essa parte de tarefa, eu selecionei as 5 tarefas que nós havíamos criado e dou um recuo nelas aqui, ó. Elas passam a ser, então, fazer parte do nosso projeto, né? O nosso projeto teste passa a ser uma tarefa resumo, então aparece esse colchete aqui, ó, deitado, marcos referenciais, por exemplo, fim do projeto. Isso seria uma atividade com 0 dias, então aparece uma marquinha aqui, ó, finalzinho dela, então está terminando no dia 22/11. Se quiser pode fazer início do projeto também, vamos colocar aqui, ó, início do projeto, 0 dias. Então são marcos referenciais, atividades que não têm duração é 0 dias. E você pode criar para justamente referenciar o seu projeto. É uma das primeiras coisas que você configura no seu projeto, né? Você pode vir aqui, projeto, informações do projeto, e você vai dizer se é um projeto que inicia em uma determinada data ou se é um projeto que finaliza, né? A data de término é mais importante, ó. Data de término, dia 22, digamos que não seja 22, seja 23. Então ele vai refazer todo esse cálculo aqui para nós, baseado na data de término. Bom, você pode criar novas colunas aqui. Vamos supor que eu queira a porcentagem concluída, que vai me ajudar bastante aqui. Essa tarefa aqui, ó, eu vou dizer que ela levou 90%. A de baixo, 70%, só números ímpares. A próxima, 30%. E essa aqui, 10%. Bom, você deve perceber que apareceu aqui dentro, ó, um tracinho mais escuro. Então isso é a execução do nosso projeto. Toda vez que você configura, vamos voltar ao que estava, né? Vou puxar aqui, ó, 0 para todo mundo, eu posso puxar como no Excel. Toda vez que você configura, que você terminou de estabelecer o seu planejamento, sem ter feito a execução, você pode salvar uma linha, que é chamada linha de base. Vou em projeto, definir linha de base, definir linha de base. Então nós temos a linha de base aqui, e nós vamos salvar uma linha de base para o projeto inteiro. Após salvar a linha de base, você pode também copiar essa linha de base, e inclusive isso é uma prática, né, chamada de boas práticas. Você pode copiar, ó, salvar plano provisório, que é a sua linha de base original, que foi essa que a gente salvou agora, dentro de uma linha de base 1. Isso é para que você tenha um backup da sua linha de base original. Bom, nós podemos fazer formatações, N formatações aqui. Podemos começar por aqui, ó. Então você tem, por exemplo, uma coisa chamada escala de tempo. Você vê que é dividido em camada. Tem camada superior, intermediária, inferior e tempo de folga. As mais importantes aqui, que todo mundo costuma configurar, é a camada intermediária, essa que eu estou, e a camada inferior. Normalmente, a camada inferior, ela é uma subdivisão da camada intermediária. Então, eu coloquei, por exemplo, horas
coloquei dias, então ficou uma coisa gigantesca aqui, né? Você pode dizer que essas horas são contadas de 1 em 1 hora ou mais. Essa contagem, por exemplo, agora vai fazer... São 20 horas que eu estou contando por vez. Nós podemos formatar linhas de grade. Então, você tem linhas de grade. Você, por exemplo, escolhe esse estilo aqui, ó, e vamos colocar uma cor vermelha, só para ilustrar, né? Vamos fazer isso. Então, ele passa uma linha que acompanha cada linha que você tem aqui de atividade, ó. Cada linha que você tem aqui do lado esquerdo, ele passa uma linha no seu projeto. Uma linha que eu escolhi, linha pontilhada, né? Linhas de barra. Vamos dizer que é a mesma coisa, o mesmo tracejado. E vermelho. Então ele vai criar linhas verticais aqui, ó. Vamos pegar a coluna intermediária. Vamos dizer que é uma tracejada. Ok. E vamos pegar também a coluna da camada inferior, que é lias, né? Então a gente pode jogar aqui. Ok. Então você fica com a configuração onde você consegue enxergar a subdivisão do seu gráfico de Gantt. Então aqui nós temos a subdivisão. Ó. Então como a camada inferior está dividida em dias, então eu tenho que cada quadrado desse aqui é um dia. Eu particularmente gosto dessa visão. Bom, você pode configurar as barras, formatar as barras. Eu particularmente não fico me preocupando muito com a formatação das barras, né? Mas você pode mudar a cor aqui, por exemplo, colocar um azul mais claro, por exemplo. Então você tem tarefa, que é o menu tarefa, onde você interfere nas tarefas. Você também tem possibilidade de dizer o quanto que elas foram executadas. Se você tem agendamento manual, aqui no caso, ó, agendamento manual ou agendamento automático. O agendamento automático, ele vai dizer se aqui o início e o término, eles fazem o cálculo automático. Você pode dividir uma tarefa no meio, por exemplo. Quero dividir essa tarefa aqui no meio. Temos o recurso, e aí vai ser um menu inteiro falando a respeito de recurso. Você pode nivelar o recurso, você pode criar um pool de recursos. É uma série de ferramentas relacionadas a recurso. Então, basicamente, turma, um overview a respeito do MS Project, e nós vamos continuar isso numa próxima aula. Obrigado pela atenção de todos.